O PT do presidente Lula e o PL de Jair Bolsonaro apostam na redição da polarização da eleição nacional na disputa do ano que vem nos pleitos municipais em todo o país. Para aumentar a quantidade de prefeituras controladas por aliados, os dois focam nas principais cidades do Brasil. Tanto Lula quanto Bolsonaro já indicaram que pretendem sim viajar para diversos municípios para atuarem como verdadeiros cabos eleitorais. A avaliação de que a polarização deve pautar as eleições de 2024 foi exposta pelo próprio presidente, que disse em um evento do PT neste mês que será, abro aspas, Lula e Bolsonaro disputando essas eleições nos municípios, fecho aspas. Zé, saiu uma pesquisa, inclusive hoje divulgada pelo Instituto Datafolha, se eu não estou enganado, dizendo que não houve nenhum tipo de alteração no que as pessoas mesmas se classificam, né? Acho que, se eu não me engano, 30% de pessoas dizendo que são petistas, 25% de pessoas dizendo que são bolsonaristas. Isso indica a continuidade da polarização? Sim, eu costumo chamar de codependentes, né? Antigamente era o PSDB e PT, eram codependentes, um precisava do outro. Saiu o PSDB, o PT ficou desesperado, mas e aí? Quem é que vai preencher esse espaço, né? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro ficar inelegível, é difícil de substituí-lo, ainda não tem um nome. Eu converso com políticos aqui e sinto que eles ficam tentando que eu diga, não, ele é a fonte, eu me transformo em fonte. E não há como você substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não há um nome, vai aparecer, né? Mas eu digo o seguinte, também não há um substituto para a esquerda. Não houve formação de um nome para substituir o presidente Lula no espectro de esquerda, né? Então nós vamos nos preparar para uma renovação na política e isto é positivo dos dois blocos, né? E essa codependência é interessante que ela sempre existiu e sempre existirá. É o voto não, né? E o voto sim. Acontece o seguinte, que com o desenvolver da política vão aparecendo nomes. Eles estão vendo o Zema e não dá, aí vê outro nome, o lado da direita, né? O Ratinho Júnior, que não pode também, o PSD de Gilberto Kassab. Eu fui num jantar que apresentava o Ratinho como nome, né? Um nome forte. Então existem várias tentativas sem uma definição. Então, essa codependência, ela vai existir. Agora, Paulo, eu tenho uma pesquisa que não pode ser publicada, né, uma pesquisa interna de uma instituição, que diz que o grande influenciador do voto agora, no ano que vem, é o prefeito. A pesquisa indica que quem influencia fortemente o voto próximo é o prefeito. E o segundo grande influenciador do voto é o adversário do prefeito. Aí o terceiro, que é o governador, e depois vem Jair Bolsonaro e Lula, para se ter uma ideia. Então, as eleições próximas aí serão muito regionalizadas. Aqui em São Paulo, o que vocês acham? Como é que essa polarização é reeditada, hein, Mota? Deixa o microfone, Mota. Perdão. Agora sim. O cachorro estava latindo aqui, eu tive que colocar no mudo. Olha, eu tenho um problema, Paulo, com esse termo polarização. Eu fico sempre me perguntando, o que quer dizer polarização? Eu acho que às vezes as pessoas usam esse termo de formas, querendo dar significados diferentes. Antigamente existia uma hegemonia... É o amor e o ódio. É o amor e o ódio, viu, Mota? Antigamente existia uma hegemonia no Brasil. Quando eu era jovem, já faz bastante tempo, todo mundo no Brasil ou era de esquerda ou era de centro-esquerda. Era isso. Não existia outra opção. A partir de 2014, começou o renascimento da direita, né? Primeiro foram os liberais que perderam a vergonha. Eu me lembro disso, quando as pessoas começaram a dizer, não, eu sou liberal, eu sou a favor do liberalismo. Eu fui estudar, aprender que diabo era isso de liberalismo, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Depois vieram os libertários, né? Os conservadores. Pela primeira vez, a hegemonia da narrativa da esquerda foi desafiada. Assim, eu estou falando do meu tempo de vida, né? E aí, em 2018, a esquerda perdeu a eleição presidencial. Aí caiu a casa, o mundo desabou. Aí começou a revolta com a polarização, porque o Brasil está polarizado. Quer dizer, bom é quando tinha um polo só, né? Bom é quando o pessoal dizia uma coisa, a gente tinha que dizer amém, bater palma, achar bonitinho.
Polarização, meus amigos, para mim, é diversidade. Não é isso que dizem que existe numa democracia? Porque uma democracia onde só a esquerda ganha, só a esquerda tem o poder de decidir as coisas, não é lá muito uma democracia. Mas, Alangani, como é que faz uma polarização? Zé, como é que faz? Por favor, Zé, conclui teu raciocínio aí para a gente seguir. É para dizer para o Mota que não é assim. É o que o Paulo falou. Existe um bloco ali de 25%, 30% de esquerda e 25%, 30% de direita, e o meio que ganha a eleição. Esse meio, para onde ele vai, ele leva a eleição. Tem um ponto então, interessante. houve um momento, sim, que esse meio ia para a esquerda. Tem um ponto interessante nessa pesquisa, porque se vocês forem analisar esse Datafolha que foi divulgado hoje, é o mesmo, praticamente não mudou nada do Datafolha Alangani de outubro de 2022. Ou seja, as pessoas, elas se autodenominam ou petistas ou bolsonaristas. Mas é curioso, porque uma parcela da população se diz ser aliada a um partido. Uma outra parcela da população se diz ser aliado a uma pessoa. Tem uma diferença aí, não tem? Tem uma diferença porque o PL para o... Posso só receber quem nos acompanha pelo rádio agora? Para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, são 6h55. A gente está repercutindo o novo Datafolha, que na realidade é velho, né? Está repetindo a polarização de 2022 no que se refere à classificação que as pessoas fazem das suas preferências políticas. Pode seguir, Alan. Existe, sim, uma diferença, porque o PT, identificado como o principal partido de esquerda, o partido queridinho dos meios intelectuais, de setores da imprensa, hoje perde um pouco de espaço para o PSOL, mas ainda é o partido mais relevante dentro da esquerda. E, no caso, o PL, ele não é identificado como um partido verdadeiramente de direita. O PL, no passado, já apoiou o presidente Lula, teve como fiador da primeira campanha do Lula o vice-presidente da República, o Zé de Alencar, e foi fundamental para a vitória do Lula. Então, ali, o PL ele era identificado como um partido de centro-esquerda. E aí, claro, espertamente, o presidente do partido, Valdemar da Costa... Não, Alan, o PL sempre foi... apoiando... O PL sempre foi liberal, o Álvaro Vale... o PL... Mas, Alangani... Não, peraí. Alangani, preciso dizer mais alguma coisa. O Progressistas apoiou Bolsonaro. Então, mas vamos lá. Para ver como esses termos, eles são tão confusos não vale de nada, no Brasil. Mas, ô Zé... Eu mesmo já ouvi do presidente do PL, do Valdemar da Costa Neto, ele é super crítico a algumas reformas que foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso. Reformas claramente liberais. Então, vender o país, etc., né? Contrário às privatizações que ocorreram. Não me parece que isso é um discurso liberal, um discurso de direita. Então, eu coloco o PL como um partido de centro. Ora, indo um pouco mais para a esquerda, pelo menos na minha percepção, ora caminhando um pouco mais para a direita. É diferente, por exemplo, do Partido Novo. O Partido Novo claramente é um partido de direita, pelo menos no aspecto liberal. Agora, não existe um partido ainda no Brasil... A gente chama o Novo aqui o PSOL da direita, viu, Ana? Não existe ainda no partido, no meu entendimento, como o Partido Republicano nos Estados Unidos, que claramente na economia ele é liberal e nos costumes ele é um partido conservador. Ainda não existiu. O que existe é um partido de ocasião para abarcar o Bolsonaro. Por isso que todo mundo se identifica com o Bolsonaro e não com o partido. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, são 6h57. A gente está discutindo um pouco aqui sobre a polarização nas eleições municipais de 2024. Ô Mota, o teu ponto é muito bom, né? No passado nunca existiu uma direita que fosse relativamente coesa e organizada, né? Eu vejo um esforço dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa organização, até do ponto de vista internacional isso, né? Visto a eleição de Javier Milei, a mobilização dos parlamentares lá na Argentina, como é que você vê isso? Isso aí, o Eduardo Bolsonaro, eu diria que é uma das pontas de lança desse processo. Eu estive em 2 eventos já organizados por ele, o CEPAC, né? Que é uma conferência política conservadora, e no evento do ano passado estava o Milei. E olha, foi uma discussão, estava o Milei com outro político, não me lembro se era do Paraguai ou do Uruguai,
Depois foi feita uma sessão com políticos dos Estados Unidos. Paulo, eu vou te dizer que eu fui um dos criadores do Partido Novo, né, junto com o João Amoedo, e foi uma experiência, para mim, a primeira vez que eu vi ideias sendo discutidas na política, né? Então, a primeira vez que eu sentei para falar sobre política com base em ideias e não com base em projetos pessoais, com base em cargos, com base em verbas. E eu vejo isso dentro da direita hoje, né? Eu vejo isso como parte desse movimento de renascimento da direita. Como eu falei, tem liberais, que tem a turma libertária e que tem os conservadores. Dentro da direita existe muito debate, existe muita divergência, mas o que une essa turma toda é uma rejeição às políticas populistas da esquerda, tá? O menosprezo que a esquerda tem pela inteligência do eleitor. Gente, hoje de manhã, eu acabei de falar de manhã no Pânico sobre essa história das geladeiras, né? Você baixa uma regra aí, olha, a partir de agora não pode mais fabricar essas geladeiras. Então agora só pode geladeira de 4 mil, 5 mil reais para cima. Eu falei para o pessoal do Pânico, pode anotar, daqui a pouco vai vir aí um Bolsa Geladeira, um programa do Estado para ajudar você, cidadão, né? Nós vamos ajudar você, comprar uma geladeira dupla, com congelador, para você botar lá dentro a picanha, a cerveja. Então, a direita hoje no Brasil, ela simboliza, eu acho que antes de tudo, uma rejeição a isso tudo, né? Chega, para com isso, ninguém acredita mais nessa balela. Fala, Langani. Eu concordo absolutamente. Eu acho que o que une a direita, Mota, é a palavra liberdade. E aí a liberdade econômica que você está falando, a liberdade de expressão, a liberdade individual das pessoas. Eu acho que, né, tem muitas diferenças entre liberais, libertários e conservadores, como você bem pontuou. Mas eu acho que aí o eixo comum é a palavra liberdade, é a defesa pela liberdade. Agora, o Zé, quem será o herdeiro desse público, hein? Você se refere à esquerda? Não, me refiro a esses 25% que se dizem bolsonaristas. Vão para onde? Pois é, olha, Paulo, há muitas conversas, né? Os líderes nos estados e tal chegam, sentam com a gente, para sentir ali o clima, né? Aí me dizem, Zé, você que é lá de Minas, conhece a política, como é o Zema? Aí eu falei, o Zema empolgou Minas Gerais, né? Um empresário, nunca foi político. Para você ter uma ideia, o secretariado dele foi escolhido tão tecnicamente que um amigo meu disse que foi chamado por uma empresa dessas de contratação de executivos. Olha, você tem o perfil de ser secretário de Estado, você quer fazer uma entrevista e tal, para se ter uma ideia de como o secretariado dele foi escolhido, né? E deu certo lá em Minas, tanto é que ele foi reeleito em primeiro turno, deu muito bem. Agora, empolgar nacionalmente é muito complexo e passa pelo apoio de Jair Bolsonaro. E eu sinto, Paulo, o que eu sinto nas conversas é que Bolsonaro não está disposto a ceder isso para ninguém. Não está disposto a ceder esse lugar para ninguém. Ele... Principalmente agora, né, Zé? Dá de mão beijada esse lugar para alguém. Principalmente agora, eu acho que a ideia é lançar alguém da família. Langani, quer falar sobre isso? Eu acho que ele tem essa preferência em relação a alguém da família. Agora, só voltando em relação às eleições municipais, apesar de existir essa polarização, e aí eu, entre aspas, né, eu concordo com o Mota, porque eu vejo que a polarização, na verdade, ela é saudável, né? Não existe democracia sem divergência de opiniões, sem dissenso, né? Democracia não é consenso, é uma maneira inteligente de administrar o dissenso, mas não é de maneira alguma consenso. Então essa palavra foi muito desgastada, ela é utilizada em termos pejorativos. Mas, apesar de ocorrer essa divergência de ter direita e esquerda, chamemos de polarização, eu não sei se essa polarização em eleições municipais ela pesa muito, porque o problema é muito próximo da população, é muito concreto.
Então, esses debates mais como aborto, descriminalização de drogas, legalização de armas, enfim, eu acho que elas ficam muito mais no âmbito de eleições presidenciáveis, né? E não em eleições para prefeitos. Então, acho que perde-se um pouco essa questão ideológica. Não estou dizendo que ela desaparece por completo, aliás, vai ser até um bom teste para entendermos como que o presidente Lula vai conseguir transferir votos e o presidente Jair Bolsonaro também, dado que nas eleições, tudo bem que era pandemia, mas nas eleições municipais de 2020, o Jair Bolsonaro transferiu muito pouco voto. Agora, diga-se de passagem, aí claro, nas eleições para governadores, parlamentares e também a eleição de presidente, mas ele transferiu muitos votos pacote, no pacote ali para estados, para governadores, para deputados e senadores.